Por que o Bush se reelegeu agora? Por causa do Pinto. O Pinto reelegeu o Bush. Porque o pessoal do Bible Belt, do sul dos Estados Unidos, contra casamento de homossexual, contra gay, contra aborto, contra tudo, mas, sobretudo, a questão do pinto, que é a questão central, fálica, está na alma cristã, assim, no cerne. Tem um pinto de Babel na alma cristã. Então, questão do pinto, tão importante, que se criança está morrendo, se vai deflagrar uma guerra nuclear, se o Irã vai ficar doido do lado, se a Coreia vai perder o juízo, se os russos vão não sei o quê, se o Bin Laden vai atacar mais, se os palestinos vão perder, isso não interessa. É petróleo e pinto. O negócio do Bush era petróleo e o do povo pinto. Então o povo, por causa do pinto, elegeu o Bush por causa do petróleo. No fim, é um xixi preto. E aí vai. Então vocês vejam como decisões de natureza universal são tomadas por causa de mosquitos de natureza fundamentalista religiosa, mostrando que não tem separação entre igreja e Estado. O cara faz o que ele sabe que o eleitorado dele quer. E os evangélicos americanos são, hoje em dia, seres idênticos aos xiitas muçulmanos. Não tem nenhuma diferença entre o Bible Belt dos Estados Unidos, só tem aquela carinha branca, redneck, todo mundo, ai, mas no fundo é todo mundo fundamentalista, até a alma. O que é que o Pat Robertson disse? Hugo Chávez tinha que ser assassinado. Eles têm o mesmo espírito da jihad dos islâmicos. Um cara não pode matar o outro porque é crime, mas o Estado ganhou o poder divino, idêntico ao Estado Islâmico, de fazer qualquer guerra santa. Isso é islâmico, isso não é cristão, não é de jeito nenhum. Eu podia ficar aqui um tempo longo falando sobre essas mesclagens. Isso acontece com um monte de outras coisas sacrossantas no nosso meio. Órgão. Na época medieval não se podia tocar órgão na igreja. E eu, no tempo que me converti, só podia tocar órgão na igreja. Antes não podia, porque era tocado nos bordéis. Era instrumento para animar a dança com prostituta. De repente, vira o instrumento de Deus, inventado pelo anjo Gabriel com a inspiração de Miguel e a bênção do Espírito Santo. E aí a gente entra nessa. Aí naquele tempo não podia bateria, depois não podia o atabaque, depois não sei o quê, depois virou uma macumba mesmo, né? Até no órgão, até nas letras, até em tudo. De modo que, quero só concluir dizendo o seguinte, eu ia entrando por aqui, alguém falou, ih, está entrando de bermuda e ainda é evangélico? Tu falou de brincadeira comigo, né? Falei, não, não sou. Não sou, eu sou evangélico, deixei de ser, comecei a dizer em 93 que eu ia parar. Deixei claro, tá lá, procura Globo, JB, Folha de São Paulo, Fantástico, o que você quiser. Não foi em revistinha evangélica, não, disse para o mundo. Todo dia, durante anos, que eu era evangélico, porque eu cria no evangelho. Mas que a igreja evangélica, conforme se manifestava, era algo que eu não reconhecia. Quando teve aquela divisão assim, tipo, define agora, que era uma pressão danada, de 90 para frente. Criaram a EVB por quê? Porque os puros, santos, inculpáveis e éticos evangélicos, o grupo que se sente superior, mais articulado, que fez curso de seminário, que fez mestrado, que fez psicologia, que são mais assim românticos quando falam, que chamam a gente para fazer revisão de vida, para pensar, para não sei o quê. Todo mundo amigo meu, um bando de fresco. Anos de caminhada, de desculpem, de viadagem. Me perdoem, quem tiver que se escandalizar agora, ninguém se engana mais comigo.
Tá? Um bando. Vamos fazer a EVB, você tem que ser a EVB. Ó, bota grana, milhares de dólares tirados da Vind para fazer a EVB. Os caras ali anos querendo a EVB. Sustentei a EVB 7 anos ali, dinheiro todo mês, porque ninguém dava nada. Todo mundo queria e ninguém dava nada. E o que eles queriam? Não. O Brasil inteiro tem que saber que evangélico não é isso. Isso era o padrão estabelecido pela Universal naquele tempo, que já tinha sido um sincretismo, que começou com Roberto McAllister, que misturou com um monte de outras coisas. A Universal, o McAllister fundou as maiores loucuras que existem hoje no Brasil. E os subprodutos, sem saber, coitado, antes de morrer, ele me procurou pedindo perdão. E pediu para eu levá-lo aos principais líderes sérios brasileiros para ele pedir perdão pelo mal feito. Então, a Universal eram eles, eram os evangélicos. E esse grupo daqui, que se sentia melhor, superior, dizia, não, nós não podemos nos identificar com isso. Então nós temos que dizer que isso aqui é uma outra coisa. Nós somos os evangélicos. Aí criou-se a Associação Evangélica Brasileira. Bom, na hora que o bicho pegou, eu disse para eles que o bicho ia pegar, não ia ficar daquele jeito. Treino é treino, jogo é jogo. Na hora que pegasse, eu digo, vamos ver quem é quem. Ficou quase ninguém. Quase ninguém. Cheguei a ouvir de repórteres, num determinado dia de uma coletiva, lá dentro do prédio da Vind, no estúdio da Vind TV, no dia que o bicho pegou, mais feio de todos, em 3 ou 4 anos, com aquela mídia inteira, os caras em cima de mim, dizendo assim, escuta, o senhor não está com medo não, porque eu não estou vendo quase ninguém aqui atrás do senhor. E olha, era e-mail de tudo que é lado, todo mundo que está aí escrevendo hoje artigos lindos, sabe? 1000 denúncias só, quais. Na hora do vamos ver, pegou no bago do bicho, ele já se entrega na hora. Não... mamãe! Então, só papo. Quase não conheço homem nesse meio. Só conversa fiada. Na hora do vamos ver, e-mail para mim, telefonema para mim, não sei o quê, você tem que tomar posição, toma posição. Eu tomando todo dia, que não tomavam eles nunca. Toma em nome da EVB, faz o documento, não sei o quê, apresenta, até que enfim, eu é que não queria mais, porque eu não acreditava mais naquilo. Fizemos o documento. Foi a mídia inteira. Eu leio o documento. No outro dia tem tudo que é jornal. Aí no dia seguinte, o Macedo gastou $1,5 milhão, comprou todas as primeiras páginas dos principais jornais do Brasil, e o Silas Malafaia, o pastor Nilson do Amaral Fanini e mais 3 bispos da Universal assinaram uma carta escrita pelo Silas, que ganhava naquele tempo $40 mil por mês, me confessou 4 vezes, para ficar de plantão para bater em mim. E ele ia lá, toda vez que sabia que eu ia dar um cacete, pelo amor de Deus, não faz isso, você está coberto de razão de cima a baixo. E olha, se eu te contar as podridões que eu vejo, você vai bater muito mais. Aquele jeito tem muito mais. É outro frouxo, é só na clínica que ele fala. Quando me vê na rua, atravessa correndo, apavorado. Então, $40 mil no bolso para falar mal de mim. Está lá, digo, na cara dele, da mãe dele, de quem quiser, porque é verdade, da boca dele. Aí o repórterzinho lá, o senhor não está com medo de ficar sozinho, não? Falei, meu amigo, eu estou só nessa há muito tempo, você está pensando que eu estou achando que eu estou acompanhado? Eu estou aqui porque o pai está comigo, eu não estou crendo nesse pessoal, não. Falou, olha, vamos fazer tudo para acabar com o senhor, não lhe dou muito tempo, vão lhe destruir. Não estou dizendo que eles tiveram o poder de fazer mal a mim, não. Eu sempre disse que se alguém fosse fazer mal a mim, era eu mesmo. Que o meu pior inimigo era eu mesmo, e ninguém que me ouviu a vida inteira ouviu outra coisa. Nunca botei culpa no diabo, nem na falta de assistência dos anjos. Quando eu erro eu. Sozinho. E ninguém mais. Estou contando isso só para explicar a ruptura. Que não é uma ruptura que eu, por exemplo, tenha provocado. O reverendo Guilhermino Cunha, que é um homem sério,
Já chegou uma ocasião, me levou ano passado, reuniu o conselho inteiro da catedral, mas todos os diáconos, todo mundo, cansado. Um homem como o reverendo Guilhermino, que foi presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, pastor da catedral, dizendo, olha, a gente precisa de uma nova reforma, do jeito que dá, não dá. Eu disse, o problema é que não dá para reformar, porque reformar é fazer uma forma nova. E se fizer uma outra forma, fica do mesmo jeito. A salvação do caminho é não ter forma. É ir como água. É ir achando o caminho na naturalidade. Até a semente do semeador, ele não acertou todas, não. Tem umas que caem fora. Não pode fazer o rego das minhas. Peter Wagner. Eu acerto em série, Paul Yong-Chu, criar um esquema que ninguém escapa na malha da rede fina da nossa igreja, vira uma receita federal de Deus. Não é assim não, com Jesus é diferente. O gadareno queria segui-lo. Qual é o pastor que não ia levar o gadareno? O gadareno, coitado, ia dar testemunho em tudo que é praça. Depois de 2 anos ele aprendeu o negócio, ia cobrar uma grana. Ia virar Dedé Santana, qualquer coisa do gênero. 7 mil reais para dar um testemunho. Já viram que eu estou descacetado mesmo, né? Não, é daqui para lá. Não tem conversa. Agora é hora de falar com nomes claros, tudo. Hã? E não, porque pode ficar feio. Aí, olha só. O gadareno queria seguir Jesus, de volta para casa, meu filho. Você vê que no Evangelho não tem essa preocupação de fica comigo, esse aqui é meu agora, eu juntei, ganhei, Jesus nem batizar, queria batizar, mas batizei vocês. Nem Paulo, eu batizei 1, 2, acho que foi na casa de Cristo, eu batizei, foi sim. Porque não tinha essa história, isso tudo é invenção imperial, isso tudo é invenção romana, isso é de um imperador que precisava saber quantos cristãos havia no império, porque era o maior poder invisível dentro do império esfacelado e que precisava de uma força de coesão para mantê-lo em pé. É uma utilização política. O cristianismo começa como uma grande utilização política para manter um império falido. E prossegue quase sempre assim, dando apoio aos sistemas políticos. Esse é um ano miserável, por exemplo. Desgraçado. Quem aqui quiser achar que é puro, se escandalize. Mas é muita grana. É pastor botando dinheiro no bolso para tudo que é lado. Vende, olha, eu tenho 3 mil votos para você. Quanto é que custa? 300 mil reais. Mentira, ninguém vai votar naquele povo lá não, mas ele botou, ou bota telha, ou bota terreno, ou bota não sei o quê. Os que já estão num outro nível, botam de 5 milhões para cima, no bolso, adoram quando vai chegando esse ano eleitoral, com o ano da fartura deles. Ricos, muito ricos. Tudo isso em nome do povo de Deus. Eles chegam lá, dão umas sacudidas, umas tremidas, e olha ali, que bala boa, e aí... Aí os impressionáveis vão, eu nunca vi povo mais manipulável, idiotado, com meio neurônio do que esse povo, que é uma coisa impressionante. Se tem 2, um não fala com o outro, tão de mal os neurônios. Sabe? Romperam, viraram evangélicos, aí um ficou batista, outro presbiteriano, um calvinista, outro arminiano, um não fala com o outro, o cara fica assim, ó.